Olá, hoje dia 28 de abril de 2020, nas nossas reflexões diárias eu continuei pesquisando algumas questões desse livro que ontem nós mencionamos, a atualidade do pensamento espírita, e achei na questão 202 uma pergunta interessante que pode nos ajudar ainda mais nas nossas reflexões diárias. E ela pergunta-se o seguinte: como o governo espiritual do mundo observa os problemas atuais e que providências estariam sendo adotadas para a evolução espiritual do homem na Terra? A resposta de Viana de Carvalho é a seguinte: a divindade estabeleceu leis de ordem e equilíbrio que mantêm a harmonia cósmica esplendendo em toda parte. Os mentores de cada orbe se responsabilizam pelo cumprimento das referidas leis, através das revelações que são dirigidas a todas as consciências, despertando-as para as verdades. No caso específico da Terra, Jesus sempre enviou seus mensageiros que buscam alertar e esclarecer as criaturas humanas a respeito das suas responsabilidades, culminando com a sua vinda pessoal para ensinar e viver a proposta de vida abundante, encerrando parte do ministério com o próprio sacrifício e retornando depois em espírito, assim provando a imortalidade da alma. Até hoje, continuam enviando missionários do conhecimento e do amor, de modo que os seres humanos se sintam amparados e estimulados ao avanço, sem protecionismo, sem indiferença. Acompanhando o processo de transformação do planeta, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, enviou o Espiritismo, ou Consolador prometido, a fim de que todos os indivíduos tenham a informação e a prova que lhes faltavam para se entregarem à transformação moral indispensável à própria evolução. Como consequência, participando das ocorrências que se operam no mundo terrestre, inspira, ampara e conduz o pensamento das criaturas para a realidade espiritual, deixando, no entanto, que funcione a lei do livre-arbítrio, que faculta a cada um a escolha do caminho a percorrer, a sementeira e, por efeito, as consequências da sua eleição e sua ensementação. Pois bem, meus queridos amigos, está aí a reflexão importante de Viana de Carvalho, quando ele diz que o governo espiritual da Terra, no caso Jesus, observa, segue as diretrizes estabelecidas, que sempre envia missionários, e a gente estuda isso no Caminho da Luz, quantos espíritos vieram com a tarefa de esclarecer a humanidade. E culminou o seu exercício, o seu ensino, dizendo, culminando com a sua vinda pessoal. Então vejam, quantos exemplos Jesus nos trouxe com a sua vinda, a começar pelo exercício da humildade, quando ele vem nascer numa manjedoura. Quantas informações ele nos deu a respeito de tantas parábolas reveladas, tantos ensinos, como revelou a João Batista, quando João Batista perguntou se ele era o Messias, e ele responde, quando João Batista estava preso, que vai e diz a João Batista que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os aleijados são curados e que a palavra de Deus é ensinada aos pobres. Ou seja, Jesus desfilou na sua encarnação aqui na Terra diversos exemplos de humildade, de fé, ao exemplo da mulher hemorroíça, quem me tocou, porque de mim saiu virtude. O exemplo do não julgar, quando a mulher adúltera vai ser apedrejada pelos homens, e ele diz, onde estão os que te condenaram? Tampouco eu te condeno. Eu poderia julgar, mas deixo para meu Pai que está nos céus. Nos ensina, aos 10 anos de idade, quando seus pais o procuram, quando ele havia se perdido deles, numa festa de Páscoa em Jerusalém, e quando o encontram, ele diz, por que se preocupam?
Não sabem que eu vim cuidar das coisas de meu Pai? Eu estava cuidando das coisas de meu Pai. Ou seja, explicando para a humanidade que a grande tarefa que nos compete a cada um de nós é cuidar das coisas do nosso Pai que está nos céus. Ou seja, o grande propósito de nossa encarnação é cuidar das coisas de Deus, é cuidar das coisas do Espírito. Isso nos motiva a viver, a permanecer nas nossas encarnações, a enfrentar todos os desafios, porque sabemos que somos um dos trabalhadores da vinha do Senhor. Somos os trabalhadores da última hora. Quantos exemplos maravilhosos ele nos deu no Sermão das Bem-aventuranças, o mais completo código moral que já deixou para a humanidade. É como Mahatma Gandhi dizia: se todos os livros do mundo se queimassem e só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E nos ensina a reencarnação, quando no seu diálogo com Nicodemos, Nicodemos pergunta como é que faz para ganhar o reino dos céus, e ele nos diz que é necessário nascer de novo. E Nicodemos pergunta como é que pode um homem velho entrar de novo no ventre de sua mãe? Aí ele diz: se tu que és doutor da lei não consegue compreender as coisas da terra, quanto mais as coisas do céu. É necessário nascer da água e do Espírito, nos revelando o princípio da reencarnação. Exemplifica a renúncia, exemplifica a tarefa árdua de sofrer as injunções, as injustiças, mas dá o testemunho de fé, o testemunho do seu apostolado ao aceitar a cruz infamante, mas sabendo da certeza da sua vida eterna quando aparece para Maria Madalena e em espírito se apresenta dizendo que a vida permanece. Ou seja, são tantos exemplos maravilhosos que o Novo Testamento nos revela do nascimento, do crescimento, da vida e do pós-desencarne de Jesus, que é um tratado de vida. Inúmeros espíritos que vieram antes para nos ensinar. Jesus nos vem revelar a lei de amor, quando ele nos diz que não veio destruir a lei nem os profetas, mas sim fazê-las cumprir. E um mandamento vos dou, que ame a Deus acima de todas as coisas. E um novo vos apresento, que ame ao próximo como a si mesmo. Toda lei e todo profeta acham-se aí reunidos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o esforço da espiritualidade amiga. Esse é o esforço do nosso divino pastor, o esforço de nos ensinar, de nos preparar para alçarmos o voo do Espírito. E hoje, neste momento em que somos colocados à prova, colocados numa condição de teste do nosso aprendizado, o que é que nos compete nesta hora? Exercitar tudo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. A calma diante da tempestade, do mar revolto que ele nos ensinou diante dos seus apóstolos. Que a fé é necessária para que a gente possa acalmar as tempestades, para que a gente possa dizer a uma montanha que se mova daqui para ali. Se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos àquela montanha que ela se mexa daqui para ali e ela se mexeria. Então, meus queridos amigos e irmãos, o nosso papel nessa hora é o testemunho da convicção de que Jesus segue adiante na nossa embarcação. É o testemunho de que a morte não existe. É o testemunho de que tudo que passamos é para o nosso aprendizado. Essa é a preocupação da espiritualidade maior por todos nós, nos preparar, nos ensinar, nos habilitar para que possamos seguir adiante nesta embarcação, para que possamos estar felizes por estarmos desenvolvendo as capacidades e as aptidões de nosso espírito. Hoje já somos espíritos bem melhores do que fomos no passado e com certeza Jesus está precisando de cada um de nós, aonde estamos, na família que estamos, na sociedade em que estamos, para darmos o testemunho dos trabalhadores da última hora, o trabalhador do cristão que não se amedronta diante da tempestade, o trabalhador do cristão que bota a mão na charrua e não olha para trás, aquele que sabe que Jesus é caminho, verdade e vida para Deus, que ele segue adiante e que por isso nada nós temeremos. Que Jesus nos abençoe,
e que possamos compreender esses maravilhosos ensinamentos que recebemos e que possamos internalizá-los e ajudarmos o nosso Senhor Jesus a cuidar do nosso planeta Terra. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.